A morte é a única certeza da vida. Tudo o mais é instável, temporário e incerto. Mesmo assim, o ser humano vive como se fosse eterno. Planeja como se não fosse acabar. Adia como se sempre houvesse tempo. Vive como se a vida fosse infinita. O estoicismo começa com uma verdade simples: você é mortal. Não como ameaça, não como medo, mas como consciência que dá valor à vida. O ser humano teme a morte porque não aprendeu a viver. Tem medo de perder o corpo, mas já perdeu a presença. Tem medo do fim, mas vive no vazio. Tem medo da ausência, mas vive desconectado de si. O estoico entende que não é a morte que assusta, é uma vida mal vivida, uma existência sem sentido, sem presença e sem consciência do agora. Os gatos não têm filosofia, mas têm sabedoria natural. Eles não vivem pensando no fim, nem criando medo do que não conhecem. Eles vivem no agora, no corpo, na presença. Quando descansam, descansam por inteiro. Quando se movem com intenção. Quando vivem, vivem de verdade. O gato não vive com medo da morte. Ele vive com presença na vida. O ser humano tenta controlar tudo: o futuro, o corpo, o tempo, a saúde, o destino, a existência. Mas a morte existe para lembrar uma verdade essencial: você não controla nada. E isso não é tragédia, é libertação. Quando você entende que não controla o tempo, para de desperdiçá-lo. Quando entende que não controla a vida, passa a vivê-la. O estoicismo ensina que a morte não é inimiga, é professora. Ela ensina desapego, humildade, presença e prioridade. Tudo que é pequeno perde importância. Tudo que é superficial perde valor. Tudo que é ego perde sentido. A consciência da morte organiza a vida. Ela ensina o que importa, o que é essencial e o que é apenas ruído. O gato vive como quem já entendeu isso. Ele não acumula, não se apega ao excesso, não vive em ansiedade pelo futuro e não carrega a culpa do passado. Ele vive no instante, inteiro, presente e consciente. O ser humano sofre porque tenta negar a morte, finge que ela não existe, evita pensar, evita sentir, evita olhar. Mas o estoicismo ensina: aquilo que você não encara te controla. Quem não aceita a morte vive com medo da vida. Quem não aceita a impermanência vive em ansiedade constante. A consciência da morte organiza a existência. Ela ensina a escolher melhor, a amar melhor, a perdoar mais rápido, a soltar mais fácil, a viver mais inteiro. O gato não sabe que vai morrer, mas sabe viver. O ser humano sabe que vai morrer, mas não sabe viver. A morte não pede medo, pede consciência. Não pede desespero, pede presença. Não pede fuga, pede verdade. O estoico não vive pensando na morte, vive lembrando da vida. Ele entende que cada dia é um empréstimo, cada respiração é um presente, cada instante é único, cada encontro é irrepetível. O gato vive isso sem linguagem, sem teoria, sem conceito, apenas vivendo. A morte não é o oposto da vida, é parte da vida. Não existe existência sem fim, não existe começo sem término, não existe ciclo sem fechamento. O problema não é morrer, é não viver. Não estar presente, não estar consciente, não estar inteiro, não estar conectado. O estoicismo ensina que viver bem é a melhor preparação para morrer em paz. Não é sobre controle, é sobre sentido. Não é sobre duração, é sobre profundidade. Não é sobre quantidade de anos, é sobre qualidade de presença. O gato não vive muito, mas vive pleno. O ser humano vive muito, mas vive ausente. Talvez a maior sabedoria sobre a morte seja essa: não pense nela para ter medo, pense nela para acordar e aprender a viver agora. A consciência da morte não é sombria, é libertadora. Ela limpa a mente, simplifica as escolhas e organiza as prioridades. Quando você entende que tudo é finito, para de viver para agradar, impressionar e competir. Começa a viver para sentir, existir e estar. O gato não vive para provar nada.
Ele vive para viver. O estoico aprende que a vida não precisa de espetáculo, precisa de verdade. A morte ensina silêncio, ensina presença, ensina humildade, ensina respeito pelo instante. Ela desmonta o ego, desfaz ilusões e revela o essencial. Tudo que sobra é o agora. O gato vive nesse estado naturalmente, sem vaidade, sem urgência, sem ansiedade. Apenas presença pura. O ser humano complica a vida tentando fugir do inevitável, quando poderia simplesmente aprender a viver melhor. Quando você aceita a finitude, você para de adiar a vida, para de esperar o momento perfeito, para de viver em promessa futura. O agora se torna suficiente, o agora se torna real, o agora se torna sagrado. O gato não espera condições ideais para existir. Ele existe. O estoico entende que viver é um ato presente, não um projeto distante. A morte não te rouba a vida. Ela te devolve a consciência dela. Ela não vem para destruir, vem para ensinar. Não vem para punir, vem para acordar. O sofrimento não está no fim, está na ausência de sentido durante o caminho. O gato vive com sentido sem precisar explicá-lo. O ser humano precisa reaprender a viver com simplicidade. Talvez a maior sabedoria seja essa. Viver bem é a única forma de morrer em paz. Não por controle, mas por coerência. Não por medo, mas por consciência. Não por duração, mas por profundidade. A morte não vem para te assustar. Ela vem para te lembrar que você está vivo. Agora, aqui, hoje. E isso já é tudo. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda muito e é muito importante para nós.